crescendo com seu filho adolescente. Acho que seria uma leitura bem proveitosa para você. E se você for um adolescente, leia também. Quem sabe seja a forma de você lidar com seu pai adulto. Mas sugiro essa leitura. Sugiro uma outra leitura, um livro que eu li recentemente, de Rubem Amorese, da editora Ultimato, chamado Fábrica de Missionários. E muita gente pensa que a fábrica de missionários não é a igreja. A fábrica de missionários é a família, é a casa. E sua casa é uma fábrica de missionários. Sugiro também essa boa leitura para você. No próximo slide, eu vou pedir aí quando passa, nós vamos fazer ou acompanhar a leitura do texto bíblico contido no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu vou ler do verso número 1 até o verso número 10. Então vai passando para mim conforme eu for lendo, tá bom? O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A luz de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo as outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? O primeiro ponto dessa reflexão, ele vai dizer que Deus fala. Deus fala. Uma vez, conversando com o pastor Gerson Luiz de Vico, pastor da Primeira Igreja Batista de Bangu, e era secretário do Senhor, ele disse uma coisa bem interessante. Num tempo que eu passava crise pessoal, conflito, e eu já tinha terminado o seminário em 1997 e aguardava o convite de alguma igreja. Vinha um convite, meus colegas de seminário já estavam pastoreando, já estavam exercendo o ministério, eu não estava conversando com o pastor Gerson em 1998. Eu já tinha ido em todas as igrejas, passo por um processo de sucessão nacional. Eu já pensava assim: pastor Gerson, conversando com ele, eu falava: eu ouço a Deus. Deus fala, Deus sempre fala, Deus nunca vai falar. A gente mas Ele sempre fala, Deus está sempre falando. E Ele fala: às vezes a gente está assistindo o jornal e Deus está falando com a gente. Às vezes a gente está conversando com um amigo e Deus está falando com a gente. Às vezes chega uma criança e chama a atenção da gente e é Deus falando com a gente. Deus sempre fala, Deus nunca para de falar. Mas é interessante nesse texto que a gente leu, ele começa dizendo que há muito tempo Deus não falava. Há muito tempo Deus havia se negado a falar. A gente sabe que Deus não estava falando por causa da corrupção existente no meio do povo, por causa da corrupção existente no sacerdócio que era exercido pelos filhos de Eli. Os filhos de Eli estavam apresentando um fogo não adequado, um fogo estranho ao Senhor. Muitas vezes Deus não fala com a gente, nós não percebemos a obra de Deus, como Deus está agindo ao nosso redor, embora Ele nunca pare de agir, porque nós estamos apresentando um fogo estranho, um fogo de inovação. Estamos apresentando algo a Deus que não agrada a Ele, então, consequentemente, não ouvimos Deus falando com a gente. O profeta Isaías diz, no capítulo 59 do seu livro, verso 1 e 2, que Deus está pronto para salvar. Deus está com a mão estendida. Ele não está com o ouvido tapado. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus, de forma que nós ouvimos acabamos nos ouvindo, nós também acabamos não ouvindo o nosso Deus. Mas Deus sempre fala. Deus nunca para de falar.
Trouxe uma mulher, ela disse que criava na igreja, foi, da igreja se afastou, e um dia ela estava com o seu amante dentro de um motel. Ela disse que aquela semana Deus falou com ela várias vezes, por meio da mãe dela, por meio de uma vizinha, por meio de uma irmã que cresceu com ela na igreja, dentro do motel. Quando ela entra dentro do motel, ela liga a televisão. A primeira coisa que ele passa na televisão é o pastor. O pastor falando, esse não é o seu lugar. Você sabe que esse não é o seu lugar. Ela diz que Deus me falou dentro do motel. Ela ouviu Deus falando para ela. Ela saiu do motel e foi para a igreja. E hoje está liderando na sua igreja, está trabalhando, está honrando a Deus. E Deus sempre fala. Ela falou, minha vontade era mudar aquele canal, mas eu não consegui mudar aquele canal. E Deus falou comigo por meio daquele pastor. Eu nem gostava tanto daquele pastor. Deus falou, Deus sempre fala. Não importa onde você esteja, Deus sempre, se você abrir o seu coração, Deus vai falar. Naquela época, Deus não estava falando, mas Deus sempre fala. E a pergunta que eu faço para você é: você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado com você? Você conversa com Deus? E como comecei falando para você, o propósito dessa noite é que o nosso relacionamento com nossos filhos conduza e guie os nossos filhos a Deus. Será que os seus filhos ouvem Deus a partir da sua vida? Né? Eu ouvi lá no conversa do pastor, mas ele é um pastor. Você também é um pastor dentro da sua casa. Você também é uma pastora dentro da sua casa. Você tem um rebanho para apacentar dentro da sua casa. Você tem que apacentar o seu marido, apacentar a sua esposa, apacentar os seus filhos, apacentar os seus pais. Muitas vezes nós somos o maior obstáculo para que os nossos parentes, nossos familiares não crentes, se tornem crentes. Nós é que somos a maior barreira para que eles se tornem crentes. Sabe por quê? Porque a gente diz que assim, para ser crente igual esse aqui, é melhor você. Para ser como aquela ali, aí você vai para a igreja, aí você volta da igreja, volta para o almoço, perdoa a expressão, você solta os cachorros de todo mundo. Aí seu pai vai dizer assim, você não veio da igreja, não? Então o nosso exemplo, o nosso testemunho, a referência que nós estamos dando do cristianismo, do povo de Deus, da Deus para os nossos familiares, para os nossos filhos, é que vai dizer se eles vão ouvir o Evangelho a partir de nós ou não. Então a pergunta é, os nossos filhos ouvem Deus a partir de nós? Os nossos filhos percebem a manifestação de Deus a partir das nossas vidas, as nossas atitudes de solidariedade, de generosidade, de graça, de bondade, de cuidado, de atenção, de preocupação com os nossos mais próximos. Elas revelam mesmo, elas expressam o amor e a graça de Deus para essas pessoas. Perceba que quando Samuel estava ali no templo e Eli já estava deitado, já avançava em idade, Samuel ouve Deus falando, mas ele não sabia que era Deus. Tem muita gente que ouve Deus e não sabe que é Deus. Tem muita gente que ouve Deus a vida inteira e aí depois de 20 anos diz assim, não é quem sempre falou isso para mim? Eu nunca dei atenção. Poxa, me lembro quando no meu aniversário meu tio fez uma oração, eu nem gostei, meus amigos ficaram rindo, mas Deus já estava falando comigo, eu não percebi. Deus sempre fala, mas Deus fala por meio do pai, por meio da mãe. E a pergunta que eu faço é, você tem sido um reflexo de Deus? Você é um espelho que reflete Deus dentro da sua casa? Samuel ouviu Deus falando, mas ele não sabia que era Deus. Ele corre para ele. E aí ele fala assim, Deus chamou Deus. Ele ouve uma segunda vez, ele corre para ali. Ele diz de novo, rapaz, vai se deitar. Ele foi deitar. Menino, adolescente. Ele foi se deitar. Uma terceira vez Deus chama Samuel, porque Deus chama sempre. Deus fala sempre, Deus insiste com a gente. A gente diz não o tempo todo, mas Deus está sempre chamando a gente. E aí Eli, homem sábio, entendeu o que estava acontecendo. Samuel entendeu do livro, mas Eli estava entendendo. Por isso que você, pai mais experiente na fé, você, mãe sábia do testemunho da palavra, você sabe algumas coisas que acontecem na tua casa, com os teus filhos. É a obra de Deus. É Deus atuando, é Deus agindo, é Deus fazendo. Deus querendo transformar a realidade da tua casa, do teu lado, da tua família. Porque eles não sabem, você sabe. E quantas vezes
coisas, a gente até ri por dentro, porque a gente já viveu aquilo, e a gente sabe como é que é isso, e a gente sabe que Deus está fazendo algo, mas eles não sabem. Agora, uma coisa interessante nesse texto, que às vezes nós deixamos passar desapercebido, é o seguinte: quando Deus falou, Samuel ouviu, Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de quem? De mim. Se minha esposa vai sair daqui com isso, se ela grita lá de fora, eu vou falar assim: fala, Gisele. Qual o nome da sua esposa? Eu não vou falar, fala, Fabiana. Tá? Por quê? Porque eu conheço a voz da Gisele. Se a Fabiana falar Davi, eu vou olhar para não saber quem é. Não tenho intimidade com a voz dela. Se ela ligar para mim no telefone, eu não saberei quem é ela. O Fábio já me ligou umas 2 vezes, né? Desde que a gente fez o contato. Então, quando o Fábio liga, eu já vou saber quem é, eu já vou identificando a voz. A gente vai gerando essa intimidade. Mas se ele mudou um pouquinho a voz, eu não vou saber. Eu tenho um tio que ele é muito graiado, muito artista. Quando ele liga para a gente, ele sempre faz uma voz diferente, ele sempre quer dizer com uma pessoa, e a gente fica naquele negócio, a gente sempre sabe que é ele. Mas ele sempre acha que a gente não sabe. Tio faz essas coisas, né? Então ele sempre quer fazer uma piada para a gente, ele pode falar, tio. Tio, rapaz! Fala, tio. Não, vocês são de bom monte. Não é você, tio. A gente cai nessa, a gente não cai nessa há muito tempo. Então a gente já sabe. Eu não poderia confundir a voz da José com a voz da Fabiana. Eu não poderia ouvir a voz da Fabiana e dizer: fala, José. Eu não poderia ouvir a voz de Deus: fala, meu Senhor Eli. A voz de Deus, na verdade, não a voz de Deus, a voz de Eli é igual à voz de Deus. Deus falou, Samuel achou que era Eli. Deus falou, Samuel achou que era Eli. Alguma vez, o seu filho falou para você assim: pai, eu estava ouvindo um negócio da igreja, o pastor falou igualzinho o senhor. Eu estava lendo um negócio da Bíblia, o senhor sempre fala isso. Mas lembra, quando a gente viajava, quando a gente era pequeno, que a gente cantava aquelas músicas? Pois é, a gente cantava aquela música na igreja, hoje.